Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. O astral para este mês de junho ainda prossegue com as mesmas ativações que vem já lá do mês de maio. Eu já vim falando nos meus vídeos anteriores que o que está dominando a cena astrológica, principalmente nesse ano de 2019, é a conjunção de Saturno e Plutão ali no signo de Capricórnio, que vem aí desmantelando as coisas, já que Plutão é transformação inevitável, irrevogável, né? E também muito profunda, e Saturno é a reconstrução após essa demolição das coisas, né? Então nós estamos vivendo isso em várias áreas da vida, tanto no coletivo quanto na vida individual. Basta você conversar com as pessoas, eu atendo pessoas todos os dias, dezenas de pessoas por semana, e eu vejo que realmente essa energia tem pego as pessoas, cada uma no seu calcanhar de Aquiles. E vem produzindo aí dinâmicas no sentido de que essas pessoas consigam transpor as limitações, transpor essas situações de cerceamento, de dificuldade de crescimento na vida. Mas principalmente para nos deixar abandonar essa nossa tendência a nos apoiarmos na criança traumatizada, na criança ferida. Nós vira e mexe estamos nos enfrascando dentro desse contexto, né? E esse movimento das energias de Saturno e de Plutão também vem nesse sentido, porque eles vão pensar lá nas profundezas do nosso inconsciente aquelas coisas mal resolvidas, coisas que muitas vezes nós nem conhecemos ou coisas que muitas vezes nós não vemos. E do ponto de vista sistêmico, ele também vai trazer à tona as coisas mais pesadas do nosso sistema ancestral que não foram vistas, não foram olhadas, não foram trabalhadas. Então essa energia, ela está mexendo com todas as pessoas e com todas as estruturas que também foram erigidas sobre princípios falsos ou princípios que não sejam em concordância com a questão da evolução da humanidade. E nesse mês de junho, agora com a lua nova, que acontece dia 3, amanhã, segunda-feira, às 7 horas, Marte está entrando ali próximo a uma oposição com esses planetas Plutão e Saturno. Durante esses primeiros 15 dias do mês de junho, Marte fará essa oposição. Ele estará ali junto com o nó do norte, enquanto Saturno e Plutão estarão ali com o nó do sul. Então vai haver uma espécie de cabo de guerra entre essas duas energias. E nós vamos esperar, tanto na nossa vida individual quanto na vida coletiva, situações bastante traumáticas, bastante contundentes, mas que tem por trás, apesar de muitas vezes serem situações até catastróficas que venham a acontecer, elas têm por trás um objetivo. Nada é inerentemente ruim ou vem por conta de um mal acontecendo na nossa vida, não. São situações que muitas vezes são remédios amargos, são empurrões bastante drásticos muitas vezes, para que a gente saia do encapsulamento muitas vezes que a gente está dentro de uma realidade que nós vemos pelos olhos às vezes da nossa criança ferida. E por isso a gente não consegue fazer um movimento de evolução e sair disso. Então é importante olhar para as situações que vão acontecer, principalmente as situações que vão mexer com a coletividade, principalmente aqui no Brasil, onde a tensão está bastante grande em função de várias questões aí, olhar e entender, né? Refletir sobre as questões que vão acontecer em vez de reagir. As pessoas estão muito acostumadas a reagir, elas reagem, elas xingam, elas tomam partido A, partido B, né? E elas não conseguem parar e refletir do porquê de determinadas coisas estarem acontecendo. O que é que tem por trás, né? Uma vez resolvida essa questão, qual vai ser o ganho
de bem comum para todo mundo. Isso daí é um ponto que a gente tem que sempre refletir nessa questão. Agora, um outro aspecto muito importante que vai acontecer agora em junho, mas também ele não é uma coisa totalmente fora do comum. É Netuno ficando no movimento retrógrado agora dia 21 de junho. Todos os anos Netuno fica retrógrado. E ele fica aí por um período bastante longo, vai ficar até dia 27 de novembro. Ou seja, nós vamos passar praticamente o resto do ano de 2019 com Netuno no movimento retrógrado. O que isso significa? Bom, Netuno é o planeta da ilusão. Ele é o planeta que nos faz entrar no mundo da fantasia, nos faz acreditar em teorias da conspiração, ele nos faz atrair situações que são ilusórias, que são enganosas, e a gente acaba caindo nessas situações aí para ter um aprendizado sobre isso, tá? Ele ficando retrógrado agora, o que significa? Significa que algum véu vai ser arrancado dos olhos. Esse véu que Netuno coloca na nossa frente, que faz a gente ficar encantado, iludido com alguma coisa, esse véu vai ser arrancado porque uma verdade vem à tona. Quando não uma verdade contundente, algumas verdades que venham a compor uma verdade maior. Então a gente pode perceber que essa situação ela poderá trazer aí muita decepção, principalmente para aquelas pessoas que defendem posições com unhas e dentes. Essas são as que mais sofrem porque elas são obrigadas a largar pilares nos quais elas sustentam a vida delas. Porque elas se fundamentam nessas crenças, elas se fundamentam nessas defesas dessas coisas. E se você tirar isso dela, ela pira, ela não consegue viver sem essa cápsula da criança traumatizada na qual ela está inserida. Então, e justamente Netuno vem contribuir, ao ficando retrógrado aí nesse período desse resto de 2019, ele já contribui com essa energia maior de Saturno e de Plutão, mexendo aí com todas as estruturas. Ou seja, é um momento para nós nos tornarmos adultos. Nós estamos passando por uma espécie de ritual de passagem coletivo da humanidade. Para nós deixarmos as histórias da carochinha de lado, nós deixarmos os mitos de lado, nós olharmos para as coisas como elas são, com a realidade que ela vem e se apresenta. E parar de fugir dessa realidade e criar historinhas justificativas, tá? Para manter aquilo que você lá no fundo já sabe que não é verdade, mas que ainda tem um lado seu criança que precisa defender essa coisa, tá? Então começa a analisar quais são as bandeiras que você anda carregando, quais são as causas que você anda defendendo e quais são os heróis que você anda aplaudindo, porque provavelmente você está sendo enganado. Porque realmente essas coisas são trazidas a nós por essa energia netuniana, e quando a gente mitifica alguma coisa, quando a gente idolatra muito alguma coisa, quando existe um exagero em relação a alguma personalidade, seja ela das artes, da política, da religião, existe aí um problema muito sério da sua criança que precisa acreditar nessa história da carochinha, que precisa ter o seu heróizinho. E assim a gente fica preso nesse mundinho de ilusões infantis e nós não crescemos. Então esse momento é contundente para isso. Logo, logo nós vamos entrar nesse segundo semestre que vai ser bastante mexido, principalmente no campo internacional, e é importante que a gente tenha olhos bem abertos para não sermos pegos desprevenidos, para não sermos enganados pelas situações que vão ser colocadas aí para a gente no segundo semestre. E uma das coisas que a gente tem que fazer é usar da nossa reflexão e usar da nossa argumentação para destruir esses falsos mitos, essas histórias da carochinha, essas coisas que não têm mais sentido na nossa realidade. Outro dia, uma pessoa aqui do canal ficou um pouco aí aborrecida porque eu falei sobre os terraplanistas e ela falou que eu não respeito opinião. Opinião a gente tem sobre reforma da Previdência, por exemplo, você pode ser a favor ou pode ser contra. Opinião que você tem a respeito do aborto, se você é a favor ou contra, porque aborto existe,
reforma da Previdência existe e está aí. Mas terra plana não existe. Isso é uma desinformação. Então não é uma opinião. Então isso é um exemplo a ver como é que a gente muitas vezes entra, sem perceber, no engano. E a gente acaba defendendo enganos. Terra plana é um erro científico. Ora, eu sou astrólogo, mas eu também sou professor da área das ciências. E se um aluno me escrever que a Terra é plana, eu não vou lá falar, preciso respeitar a opinião. Não, isso está errado. E tenho obrigação de corrigi-lo. Isso daí faz parte da minha obrigação, da minha ética profissional. E se eu estou aqui num canal e uma pessoa se coloca favorável à ideia de uma Terra plana, eu tenho que vir e falar que isso realmente não existe. É uma ilusão. É uma ilusão criada por pessoas muito mal intencionadas e que querem fazer uma recristianização da sociedade através de uma volta a um conservadorismo medieval que encarcera o cérebro das pessoas, que impede o crescimento para que possam ser controladas. Isso muito tipicamente acontece nos meios religiosos fanáticos e que é o que nós estamos vendo acontecer aqui no Brasil. Toda essa questão é a névoa netuniana. Tá? Pessoas que vêm para se colocarem como mitos, pessoas que vêm para se colocarem como heróis e que vão gerando essa situação ilusória, as pessoas vão caindo nessa história, vão sendo atraídas, porque a criança interna sente necessidade desse mundinho de histórias prontas. Porque é muito fácil, gente, viver num mundinho onde existe o bem e o mal. É muito simples, você não precisa mais refletir em mais nada. Você já tem soluções prontas. Aquilo é o mal, eu tenho que combater aquilo, e esse é o bem, eu tenho que louvar isso. Pronto, resolveu. Viver assim é muito simples. Agora, refletir, observar, botar a cachola para trabalhar, já é uma coisa que exige um pouco mais de trabalho e de posicionamento na vida. E criança não consegue se posicionar fortemente na vida porque ela ainda está na criança. Então a gente tem que sair dessa criança, a gente tem que buscar uma forma adulta de ver a vida e de entender a vida. Por isso, abandonar de vez esses mitos, abandonar de vez essas ilusões, essas histórias que não nos levam a nada. Por isso que eu reforço, eu coloquei que o ano de 2019, no meu vídeo lá que eu fiz ainda, no ano passado, eu falei que era o ano da queda dos mitos. Por quê? Porque você tem uma demanda necessária agora de que alguns véus, algumas viseiras sejam tiradas das nossas vistas para que a gente comece a enxergar um panorama que até então nós não nos permitimos enxergar. Porque é necessário que a gente tenha essa visão para a gente poder transpor as dificuldades que nós vamos viver lá no ano 2020. Agora, se as pessoas querem manter essa posição de crianças ali dentro do chiqueirinho, brincando com seus bonequinhos infláveis de heróis e de vilões, como elas gostam de fazer, se elas continuarem nessa daí, elas vão dar com a cara no muro lá no 2020, porque elas não estão preparadas e não estão amadurecidas para absorver a densidade da realidade que vai se colocar na nossa frente. Então, sai mais barato a gente crescer hoje, a gente amadurecer hoje, do que ter que pagar uma conta lá na frente de viver uma situação sem que a gente esteja em condições de vivê-la, porque nós não amadurecemos o suficiente. Então, pessoal, aproveita essas energias do mês de junho, que já são um preparativo aí para o eclipse que vem lá em julho, que eu vou comentar depois, e comece a dar show para todos esses mitos, essas ideias, essas histórias, justificativas, desculpas, tudo isso que você inventa ou que inventam para você e você compra e compartilha nas redes sociais e tudo mais, dá um stop com isso. Para e começa a olhar a realidade das coisas, tá? Vamos entender e assumir que a Terra é redonda, pessoal? Dói menos. É isso aí que eu gostaria de dizer para vocês, o recado que eu gostaria de dar. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu recado, seu comentário, faça inscrição no canal e ative o sininho para a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.